Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric e a gente está aqui de novo para um segundo episódio falando sobre a teologia em Charlotte Mason, falando ainda do arquivo do J.D. Rose e agora expandindo em mais alguns outros tópicos. E eu estou aqui mais uma vez acompanhado da Janice, que quer deixar um recadinho para vocês. Oi pessoal! Enquanto a gente está gravando esse episódio, a Teologia por Trás do Método, nós estamos fazendo a nossa primeira live de transmissão. Uhul! E durante Quem essa diria? live já tem pessoas que estão aqui com a gente, nos acompanhando, né? Por dentro de todos os bastidores, um errinho aqui, outro errinho ali, um liga o computador da tomada aqui. Mas também de muita conversa, como a gente se organiza. Então a gente queria estender o convite para você que ainda não viu, que é possível acompanhar a nossa live de gravação, depois bater um papo com a gente no final, com perguntas e respostas. A gente vai deixar o link aqui na descrição do podcast, do Spotify, no Instagram, no YouTube. Você pode, por onde você estiver assistindo, você vai poder encontrar o link e saber mais sobre como poder participar. E é isso aí. Estou aqui também com a Mari. Sim! A Mari virando membro permanente desse quadro, sempre conosco, um prazer. Chegou como convidada e veio ficando, cara. Muito bom, Mari, muito bom mesmo. Viu? Isso é que é ser tiete. A gente persiste até que ele está bom, guria. Vamos lá. Não, como eu falei, é uma honra e um prazer poder participar desse bate-papo. É super enriquecedor. E especialmente esse episódio sobre a teologia, que quando eu ouvi o primeiro, eu fiquei assim, maravilhada. Eu estava dirigindo e eu falei, meu Deus, eu preciso ter meu caderninho e a minha caneta para ir anotando. Então, preparem-se, peguem o caderninho e a caneta, porque vale a pena. Então vamos lá, gente. Eu queria começar falando que eu estava relendo, óbvio, né? Estava relendo essa segunda parte do artigo que a gente estava lendo e que, enfim, que eu traduzi. Eu estava relendo, pensando, estava orando um pouquinho, tentando repensar as coisas que a gente estava pensando para poder falar sobre a teologia. E quanto mais eu leio e eu traduzo e eu entro em contato, eu acho muito legal o quanto a Charlotte tem. Eu não conheço muito da vida dela em si, mas o quanto naquilo que se escreve sobre ela, naquilo que ela escreve, ela deixa muito claro um background teológico muito firme, né? E a gente já havia falado isso no outro episódio sobre teologia. A Charlotte é extremamente cristã, nós três aqui também somos, mas se tem alguém aqui que ainda não conhece do cristianismo, está querendo saber muito mais sobre a metodologia em si do que sobre a teologia por trás disso, a gente vai estar falando toda uma teologia a partir do ponto de vista cristão, que é o ponto de vista que a Charlotte tinha, e é o ponto de vista que nós temos também. E já no comecinho do artigo, ela fala sobre a sacralidade da pessoalidade ou da personalidade, e a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas nessa leitura que eu estava fazendo, de novo, a impressão que eu tenho de quando ela fala disso é de que ela é dotada de um profundo sentimento de temor a Deus enquanto educadora, entendendo que ao educar alguém, ao educar uma criança, essa criança tem um propósito, existe uma visão com a qual Deus a criou, existe uma missão, existe uma maneira dessa criança expressar a Cristo na Terra, né? Então, quando a gente estuda teologia, um termo que a gente usa para isso é a imago Dei, que significa a imagem de Deus. Então, quando Deus cria o homem, que ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a gente usa essa imagem e semelhança que Deus coloca no homem e chama isso de imago Dei, que simplesmente quer dizer imagem de Deus em latim, sem grandes segredos, sem grande mistério. Porém, quando a gente pensa em imago Dei,
A gente tem linhas teológicas que acham que ter a imagem e semelhança de Deus quer dizer que se eu tenho duas mãos, Deus tem duas mãos, se eu tenho duas pernas, Deus tem duas pernas. E tem linhas teológicas que vão para esse lado. Mas a gente entende, e eu acho que a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso com a Janice no episódio de teologia passado, mas existe uma linguagem que desde 1940, com a descoberta dos papiros do Mar Morto e, enfim, das cavernas de Qumran, a gente passou a ter acesso a muito mais coisa escrita do primeiro século, do século II, do século III, do século IV antes de Cristo, e começou a se descobrir muito mais tablets na Síria, muito mais coisas no Egito e tudo mais. E se fez uma leitura comparativa do que se pensava naquela época. E eles começavam a ver que nos escritos religiosos da maior parte dos povos daquele tempo existia uma linguagem de construção de templos e que os templos eram construídos em 6 passos, né? Então, num passo você faz o fundamento, depois você coloca o altar e assim você vai indo. E é a partir disso que algumas linhas teológicas hoje em dia interpretam e eles chamam isso de teologia do templo. Então eles colocam na ideia de que quando o mundo é criado em Gênesis, né, populado em 6 dias e no 7º dia Deus vem descansar, eles chamam isso de uma construção de um templo e existe uma visão hoje em dia em que o poema de Gênesis descrevendo a criação do mundo, ele está transmitindo uma ideia para o povo daquele tempo de que Deus estaria construindo para si um templo chamado Terra, em comunhão com uma realidade chamada céu, e que nesse templo dessa criação na Terra, ele colocaria a obra final desse templo, que é a imagem do Deus ao quem você está adorando. Então, nos egípcios, eles faziam o templo egípcio, que tinha os 6 passos, e no final das contas, ele construía uma imagem de pedra do Deus que eles estavam construindo o templo. Na Síria, fazia coisas parecidas. E eles usam essas linguagens dos outros para dizer que quando Deus fala, olha, eu estou colocando agora, estou criando o homem e fazendo ele a minha imagem e semelhança, que essa linguagem pode querer dizer o seguinte, assim como num templo a Horus, a Zeus, enfim, que Deus seja, a última coisa seria colocar no altar a imagem do Deus a ser adorado, Deus cria o homem nessa posição. E então, no 7º dia, a linguagem de descanso, que algumas linhas teológicas praticamente colocam como se Deus finalmente abandonasse a realidade e fosse dormir em algum lugar e nunca mais voltasse para a Terra, a não ser para coisas pontuais, eles usam essa linguagem para dizer que Deus se entroniza na Terra e passa a fazer parte dessa realidade criacional. Então, eu acho, olhando para isso tudo, eu vejo um Deus criando no homem alguém que o representasse diante da criação. Obviamente que isso antes do pecado e depois finalmente em Cristo, que é a imagem visível do Deus invisível, e a gente sabe disso também. E daí a gente pode entender agora dessa maneira que quando você olha para Cristo, para a vida dele, você vê a imagem de um homem perfeito adorando a um Deus santo, porque ele era o próprio Deus, e então, baseado nisso, ao me prostrar diante de Cristo e segui-lo, eu faço o que era a missão da humanidade, como se não tivesse caído, seria fazer com que tudo aquilo que tem fôlego adorasse ao Senhor. Mas, olhando para tudo isso, eu não creio que a Charlotte tivesse acesso a tudo isso, porque as cavernas e os textos comparativos começaram a surgir a partir da década de 40, e ela escreveu majoritariamente até a década de 20, mas eu percebo muito claramente esse tópico de dizer essa pessoa, essa criança, ela vai se prostrar diante de Deus de uma maneira única. Ela vai obedecer a Deus de uma maneira única. E quando ela vai falando dessa sacralidade da pessoalidade,
dos poderes latentes da personalidade que a gente falou no último vídeo também, o quanto ela me parece estar debaixo de um temor, de uma reverência a Deus, de forma que ela se coloca a entender: eu não sou o criador dessa criança, eu não sei exatamente qual é a forma como essa criança vai glorificar a Deus na sua perfeita manifestação. E então, o que eu vou fazer com essa criança é preparar ela para que ela possa conhecer a Deus, ter ideias vivas ao respeito de Deus, ter um ambiente, desenvolver hábitos, para que ela possa glorificar a Deus e ser assim uma boa imagem, uma boa representação da Imago Dei na Terra. Isso tudo eu pirei na primeira leitura da primeira página ali do primeiro artigo. Aliás, do primeiro parágrafo do artigo, enquanto eu estava meditando sobre isso hoje. E eu queria que vocês pudessem me falar um pouquinho, nos livros e em tudo mais, essa mesma visão? Essa visão de temor a Deus? Existe essa ideia de preservar a Imago Dei? Como é que a Charlotte trata disso? E como é que o que eu pensei aqui cabe nessa história toda? Eu acho sensacional, Eric, toda essa base que você trouxe teológica para a gente aqui, porque você estava falando e eu estava me recordando de um texto só sobre esse assunto que o Art Middlecalf do Charlotte Mason Poetry, escreveu, que o título é Crianças são Pessoas, e ele escreveu só sobre isso, né? E no meio desse texto, ele vai falar muito sobre essa sacralidade de ser uma pessoa, né? De ser um filho de Deus. Mas o que me chamou a atenção desse artigo é que ele fala que foi mais de uma década depois que a Charlotte começou a escrever os volumes e a Parent Review que ela inseriu esse princípio, e porque ele não estava ali ainda na filosofia. Então, depois de vários anos de aplicação de atmosfera, disciplina e vida, algo aconteceu ali no meio da jornada que fez a Charlotte, talvez ela já olhasse as crianças assim, mas conseguir sintetizar para os pais, para os professores, para quem estava tentando aplicar a metodologia, que o primeiro passo era entender que crianças são pessoas, né? Que crianças são filhos de Deus, que crianças são a imagem de Deus, a Imago Dei, como você falou agora. Então, algo no meio da jornada, depois de alguns anos já de prática, de aplicação, escrevendo sobre a filosofia, a Charlotte ela vem e insere esse princípio sintetizando, né? Crianças são pessoas. E a partir daí, depois ela escreveu várias outras coisas sobre isso, mas com essa ótica de nos fazer entender o quão sagrado nós termos, eu acho que esse peso de pensar na Imago Dei que você trouxe, ele faz todo sentido, né? Eu não tenho como dizer se era exatamente nisso que a Charlotte estava querendo colocar ali, porque ela não vai usar esse termo, né, Imago Dei, pelo menos não até onde eu li, por enquanto, mas eu vejo que traz um peso tão profundo, né? As palavras da Charlotte, elas já trazem esse peso de entender a sacralidade da pessoa, mas pensar que o nosso filho é a imagem e semelhança do Deus vivo, que está aqui diante de nós, nos faz tratar isso com muita mais reverência, né? Por aquilo que nós precisamos fazer, para como a gente escreveu na comunidade essa semana, não desprezar, não ofender e não impedir as crianças de se achegarem a Deus. Uma coisa... E Mari, me conta uma coisa, como é que é a relação da Charlotte com o temor a Deus especificamente? Isso é um tema que ela costuma falar bastante, ela não entra tanto nisso. Ela sempre foi uma pessoa muito reservada. Eu comecei a ler uma biografia dela recentemente e tá dando assim bastante do passado dela.
E eu li também um livro que foi o In Memoriam, né, que é um livro que foi escrito em memória após, né, o falecimento dela, e realmente, assim, ela sempre teve esse hábito, essa disciplina de buscar, estudar, né, a palavra de Deus, de ter esse relacionamento com Deus, né? E quando ela começou o treinamento dela para ser professora, ela estava estudando as outras filosofias, os outros educacionalistas da época, e ela sempre achava que ficava faltando alguma coisa. Ela concordava até um ponto, mas aí chegava um outro ponto que ela não achava. Então ela foi lá, ela não desistiu, ela buscou, até que ela teve esse insight de ver que o que faltava era isso, é isso que tu falou. A educação da criança a gente precisa ver a criança desse ponto de vista, com essa sacralidade, que ela já nasce uma pessoa, que ela vem pronta, que ela já tem os seus poderes latentes, ela tem isso nela, ela tem a capacidade, tanto para o bem quanto para o mal, né? E a Charlotte teve esse insight, e eu estava, agora eu não vou me lembrar de quem falou isso, mas eu estava lendo um artigo também que fala de como ela começou, então, a desenvolver essa ideia, né, o que é a filosofia hoje, a partir desse descontentamento, de não se conformar com o que estava sendo feito na época dela. E realmente ela passou tempo com as crianças, ela estava ali presente, não tinha distração do telefone, não tinha, sabe, eu admiro muito isso nela, de estar ali prestando atenção naquela criança, naquela pessoa, e não julgando a criança porque ela não sabe fazer isso, ou porque ela não consegue fazer aquilo, mas a filosofia, o que eu acho lindo no método dela, enquanto o Eric ia falando aquilo, ia me vindo imagens na cabeça de como ela desenvolveu um método de educação que leva para isso, para essa Imago Dei. Desde as ideias vivas, a gente às vezes olha o que ela propõe a ser estudado, né? Talvez a Janice também possa dar um pouquinho do que ela experiencia com isso, né? Mas se tu vai lá num site para olhar um currículo, digamos, Charlotte Mason, né? Aí tu começa a olhar e ver umas matérias que nunca vi na vida. Para que meu filho vai estudar latim? O que ele, né? Mas aí tu começa a pensar, quem sou eu para não dar essa oportunidade, porque não acabe a mim decidir o futuro dele? Talvez ele use latim, talvez ele vá precisar usar o latim numa futura profissão, né? Mas a gente não pode vir com esse olhar de que eu vou decidir o que o meu filho vai estudar, porque às vezes a gente faz isso sem estar percebendo que está fazendo isso, né? E tem uma passagem no volume 2, que eu vou ter que lembrar, mas ela fala uma coisa que quando eu li eu fiquei chocada, que a gente realmente a gente faz essas escolhas sem se dar conta, a gente tenta ter esse domínio, às vezes sem se dar conta, e o quanto isso prejudica a criança, a pessoa, né? Então, quando eu penso assim no método dela, e a gente fala que ela espalha um banquete de ideias vivas, e uma das coisas é justamente por causa disso, porque a gente não sabe qual o propósito dessa criança que Deus nos concedeu para criar, que nos presenteou, né? Então, isso para mim, assim, é muito vívido, né? Porque a gente está aqui todo dia estudando e às vezes é difícil, tem dias que são mais difíceis, e aí a gente não consegue cumprir o que planejou, mas a criança está ali com um problema no coração, e a gente precisa tratar aquele problema, a gente precisa lidar com aquilo, né? Então, até isso ela trata nos escritos dela. Ela não só fala da parte acadêmica, mas ela fala da parte espiritual, da parte física, da parte moral.
Então ela fala, ter um treinamento acadêmico, sim, mas não à custa das outras coisas que são importantes, que a gente precisa lidar, né, com essa criança, com essa pessoa. E eu acho legal que ela. E, de novo, eu não sei se isso vem dessa noção de temor ou não, mas eu percebo o quanto ela já conecta nisso o lance de não trazer coisas artificiais. Né? Então, ela não quer trazer um ambiente infantilizado, ela não quer trazer um ambiente que seja muito diferente, mas ela quer trazer. Eu acho muito legal que ela coloca ali no segundo parágrafo desse trechinho que a gente traduziu para esse tempo, ela coloca, olha, que a criança precisa ver a vida como ela é e ter esquemas de cores, sons harmoniosos, formas belas, pessoas graciosas, tudo isso vai aumentar o crescimento espiritual da criança, para que ele possa crescer e ser esteticamente educado para se tornar alguém que seja razoável e harmônico com o seu ambiente. E eu fiquei pensando nisso, porque, primeira coisa, e de novo, eu posso estar enxergando isso de uma maneira diferente. Eu vejo um temor a Deus, levando ela a não querer nada artificial, ou seja, a trazer a verdade. No parágrafo depois desse, ela fala ainda sobre você conseguir você conseguir abraçar uma atmosfera de verdade e de sinceridade. Então, esse princípio de veracidade, como é que você pode fazer algo para levar alguém a um Deus que é verdadeiro e que não mente, trazendo coisas artificiais? E óbvio que ela não está falando de artificial do tipo, não dê um coelhinho de pelúcia para o seu filho. Não é disso que ela está falando, obviamente. Mas, de construir né, um ambiente, né, uma atmosfera artificial, uma realidade que não existe, exato. né? Mas de ter bons olhos para interpretar a realidade. Isso é outra coisa que teologicamente me pega, porque hoje a gente vê uma quantidade imensa de cristãos que deveriam ser apaixonados pela realidade, porque são apaixonados pelo Deus que criou a realidade e que tem o controle dessa realidade, sendo cada vez mais pessoas que fogem, que escapam, que praticamente pedem demissão da Terra para ir para um céu, ou que pedem demissão da vida. É, é, é tão é tão contraditório você ter a imagem do Deus que criou uma realidade e chamou de muito boa e querer ficar escapando para mentiras. E eu vejo a Charlotte não permitindo isso, né? Ela diz: não, aqui não tem nada artificial, a vida é experimentada como ela não fica presa na sala de aula, mas ela vai para a natureza. E a outra coisa que eu acho fantástico, e a gente fala, é, a, a linguagem cristã hoje sobre beleza parece uma linguagem tão pobre, sabe? A gente, e não só cristã, mas a linguagem atual sobre beleza, ela é tão pobre, porque a gente já não aprecia mais belezas das formas, já não aprecia mais sons harmoniosos, já não aprecia mais as paletas de cores. A gente vive num mundo que cada vez mais idolatra o preto ao invés do colorido, cada vez mais prefere o ritmo do que as harmonias. E, é, e a Charlotte trazendo isso, eu me lembro de um texto que eu gosto muito quando Deus está descrevendo para Moisés a escola sacerdotal. Isso lá em Êxodo, a gente já não gosta muito de ler essas coisas, porque é muito chato, é muito detalhe, aquela coisa arada toda. Mas tem uma parte no meio disso tudo que eu acho genial, que Deus está descrevendo que tem que ter um quadrado feito de ouro puro, com uma pedra diferente em cada lugar,
e tem que ser bordado de azul, com não sei o que roxo, com linho assim, com coisa assado, e um negócio de ouro aqui, e um turbante assim. Você vira, cara, quanto detalhe! E aí ele completa e diz assim: faça isso para a beleza e para a glória. Eu assim, cara, olha só. A gente tá aqui olhando para tudo e dizendo, cara, esse raio desse negócio vai dar muito trabalho. Vamos com qualquer roupa logo de uma vez. Não é a roupa que faz o crente, etc, etc, etc. Mas Deus manda dar toda aquela coisa. E a maneira como eu interpreto para a beleza e para a glória é como se ele dissesse: venha assim porque eu acho bonito. Uhum. Eu quero ver você belo e essa é a beleza que eu quero te dar como sacerdote. E você vira, Deus, esse aspecto de Deus. E é óbvio que a gente falar de Deus ser verdadeiro não faz nem sentido falar nada diferente disso, Uhum. mas o lado de que Deus preza a beleza e que a gente aprendeu a menosprezar a beleza nos últimos 100 anos para enaltecer a autoexpressão. Então, se eu me expresso, você precisa reconhecer a minha beleza e não eu preciso fazer algo belo aos teus olhos. Mas desde Êxodo, desde Gênesis, Deus está fazendo coisas belas para que possam ser vistas e contempladas. Uhum. E eu vejo muito essa conexão. Se você teme a Deus, você é verdadeiro e você vai fazer as coisas para a glória, mas também para a beleza. Uhum. E perceber a Charlotte fazendo isso é bem interessante para mim, que não a conheço. E aí eu quero descobrir um pouco mais com vocês disso. Me fala um pouquinho sobre como a Charlotte vê essa questão da beleza e como a Charlotte vê essa questão da verdade, da não artificialidade, porque isso me parece vir muito dessa. Eu vejo muito uma conexão direta. Como é que é isso para vocês que já estudaram e já conhecem mais? Que estamos estudando, né? Estamos no caminho, né? Então, um passinho à frente sempre já aprendendo. ajuda. Então, Eric, tudo que você falou ali no comecinho sobre não ser um ambiente artificial, mas um ambiente onde a criança cresce, estando inserida na verdade e crescendo em temor por aquele que é a verdade, né? Me lembra do que a Charlotte escreveu no fim do volume 1, Educação no Lar. Ela vai falando sobre o relacionamento da criança com Deus. E eu acho toda essa parte muito linda quando ela começa a falar sobre isso. Porque ela fala, né, ela sempre traz uma advertência sobre o que não fazer, né? E eu acho legal que ela gosta de colocar isso. Ela fala, é mais fácil você saber o que não deve ser feito para depois você saber o que fazer então, né? E ela fala isso várias vezes. E uma das coisas que ela fala, assim, que eu acho sensacional, é que ela fala, algumas pessoas usam Deus para as crianças como se ele fosse um carrasco, apenas um ditador de regras, né? Não faça isso porque Deus não quer, não faça aquilo porque Deus não quer assim, não faça aquilo porque Deus... Mas a Charlotte, ela fala que estabelecer o relacionamento da criança com Deus vai muito mais além disso. Ela fala que a criança ela deve aprender a se relacionar com Deus por ver os seus pais se relacionando com Deus. Então, ela ter o contato, ela perceber que os seus pais estão lendo a Bíblia, que os seus pais estão orando, que os seus pais estão adorando, seja em qualquer momento do dia. E quando eu li isso, eu comecei a mudar algumas práticas, porque antes eu me levantava mais cedo e ficava orando quando elas acordavam, encerrei a oração ali, amém, e vamos lá começar o dia, né? E o café e tudo mais. E aí, quando eu li isso, eu comecei a mudar essa prática, mesmo eu percebendo que elas tinham acordado, eu comecei a estender uns 5 minutos, uns 10 minutos a mais do meu tempo ali com o Senhor, para que elas venham e vejam que a mamãe está num tempo com o Senhor. E elas valorizem isso. Então, hoje a Manu, quando ela acorda antes de mim, às vezes ela acaba acordando cedo,
Quando eu acordo, ela tá no sofá com a Bíblia dela, ela já pega o meu tablet, bota uma música e fica escutando, e depois, se a Ruth acorda, ela pede para mim tirar a Ruth da sala, que ela quer orar. E é lindo porque eles vão aprendendo de ver o nosso relacionamento com Deus. Ela tem um caderninho, igual eu tenho um caderninho, e ela vai copiando inconscientemente, mas aprendendo a ter uma relação com o Senhor. Não porque ela está inserida num ambiente artificial, não porque a gente está construindo um ambiente de EBD, de Escola Bíblica Dominical em casa, mas porque ela está vendo isso na nossa prática, ela está vendo isso no seio familiar, né? Como nós desfrutamos da presença do Senhor no nosso dia a dia, como nós desfrutamos da presença do Criador por meio da criação, por meio do estudo da natureza, sabe? Então, a todo momento nós estamos desfrutando da presença da verdade entre nós, né? E eu acho isso algo que mexe muito comigo dentro do método, sabe? De estabelecer realmente essa relação das crianças com o seu Criador, né? Com Deus. E quando ela fala da beleza, eu acho muito, muito legal, porque a Charlotte, ela fala, quando fala da atmosfera no lar, né, que nada deveria encher mais as paredes de uma casa do que belas obras de arte dos tempos heróicos que estão sendo estudados, das lições bíblicas que estão sendo lidas. Ela fala sobre, às vezes, reduzir um pouco as coisas do ambiente para que ele não seja tão poluído. Ela fala de toda a beleza ao redor que a criança tem que estar inserida, ao mesmo tempo que não é um ambiente artificial, ele precisa ser um ambiente belo e verdadeiro, né? Não sei se você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Mari. Eu concordo com tudo, assino embaixo. Não, mas é interessante realmente isso. Outra perspectiva dessa beleza, que ela bate o ponto, né, que está relacionada com a veracidade ela recomenda, desde que a criança é pequenininha, essas horas na natureza, né? Muita gente me pergunta, tá, mas tu passa mesmo todas essas horas na natureza? Porque a Shout recomenda 4 a 6 horas por dia na natureza, especialmente quando eles são pequenininhos, antes dos 6 anos. Ela fala muito de um tempo de crescimento tranquilo, e por quê, né? Eu acho que uma coisa que a gente fica bem mais claro é quando nós começamos a entender o porquê que ela está sugerindo isso ou aquilo. E ela fala que a criança precisa aprender sobre o Criador através da criação. Então, a criança que está ali, né, sentadinha, observando aquela formiga trabalhar, olha quantas analogias, cada coisa na natureza traz, cada lição de moral que ela está aprendendo ali só no sentar e observar, né? E quantas vezes nós impedimos porque a gente diz, não tem que ir agora. Não, esse aqui o lugar é muito sujo. Não quero que suje tua roupa. Seja qual for a inconveniência, a gente inventa uma desculpa. Mas... De quanto a própria linguagem bíblica é cheia de observações naturais, né? Sim. Se você não está na natureza nunca, lê livro de provérbios, você não vai entender quase nada do que está acontecendo. É verdade. É verdade. Muitos salmos também, né? Eu insiro os nossos versículos de recitação bíblica e os versículos na nossa caixinha de memorização com base naquilo que a gente está estudando. Então, eu lembro que no começo do nosso primeiro ano foi algo assim muito lindo, que me marcou e marcou a Manu, porque a gente começou a ler um pouco sobre o sol, estudar sobre o sol. Então, eu peguei alguns versículos que falavam de sol, peguei alguns textos bíblicos, alguns salmos que falavam tanto do Senhor como o sol da justiça, quanto do Senhor ser aquele que estende o sol, né? Eu acho que o Salmo 45, que vai falar do nascente ao poente, e vários outros versículos, né? Esse também, do nascente ao poente, que o teu nome seja grande entre as nações. Eu peguei alguns versículos, então eu sempre tento pegar
se a gente está estudando sobre estrelas, eu pego alguns versículos que estão falando sobre estrelas. Eu tento linkar um pouco com ou o nosso estudo natural, ou o nosso estudo de geografia, e linkar com os nossos versículos de recitação. E como isso traz uma contemplação muito grande para Manu. Eu lembro que a gente tinha feito uma lição de geografia e aí depois a gente tinha feito uma lição de recitação bíblica de um desses versículos, não me lembro qual agora que era. E se ela tivesse acordado, eu ia perguntar, talvez ela ia lembrar, né? Mas eu não me lembro. E aí nós fomos para a rua observar a posição do sol. E ela começou a chorar, 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 chorar. E ela começou a falar, mas era do Senhor ter criado o sol, o versículo, né? E ela falou, mamãe, mas se Deus criou tudo tão perfeito, por que eu peco tanto? E ela começou a sentir o peso do pecado dela, sabe? Por contemplar a perfeição da criação de Deus e querer entender o porquê que ela pecava tanto. E ali a gente conversou sobre o pecado, sobre a natureza do pecado, sobre a redenção de Cristo, e passamos mais um tempo ali, e era só uma recitação bíblica com uma aula de geografia, sabe? Mas quanta coisa isso traz para a criança e para a atmosfera do nosso lar também, né? Uhum. Uau! 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 E uma coisa que você estava falando já, sobre você estender um pouquinho o seu tempo e coisa e tal, para que as meninas possam te ver. Fiquei pensando comigo como é que Deus é invisível, certo? Uhum. Jesus é a imagem visível, perfeita do Deus invisível. Uhum. Mas como é que você pode ser uma imagem se você nunca for visto? Como é que você pode representar um adorador se ninguém nunca te vê adorando? Como é que você pode demonstrar quem você é se você está sempre escondido, né? O próprio texto que fala que não se acende uma vela e se esconde, né? Mas você coloca ela no candeeiro. Uhum. Você não, uma cidade iluminada no monte não vai ficar escondida. Uhum. E o quanto hoje em dia a gente vive nesse problema, né? Porque as pessoas querem aparecer para fora, mas não querem aparecer para os seus, né? Então as pessoas têm desejos de estar se mostrando nas mídias sociais, nas coisas e tudo mais, mas a gente ainda tem o conflito de ser visto fazendo as coisas boas diante daqueles que nos estão próximos. E o quanto é interessante isso, porque João fala disso, né? O quanto as trevas não prevalecem sobre a luz, mas os filhos das trevas têm medo da luz, porque a luz vai revelar as suas más obras. Mas os filhos da luz precisam amar a luz para que as suas boas obras sejam vistas pelos homens e Deus seja glorificado nisso. E o quanto, né, no Brasil do século XXI, a gente vê as pessoas mostrando luzes falsas e escondendo a podridão que está por trás disso. E o quanto é difícil a gente, no meio de tanta exposição, de um tempo de tanta loucura, até quando você faz o bem para não se parecer com aqueles que estão mostrando todas as coisas loucas, a gente acaba não querendo mostrar nem o bem que está em nós. Uau, que coisa diferente, né? O quanto e a gente já conversou um pouquinho sobre isso, o quanto a gente vive com pequenos ecos do que a gente deveria mesmo ser, a menos que a gente se conecte àquele que é a imagem perfeita mesmo.
eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a gente está num momento bom de fazer uma pausa. Eu também. Não sei se a gente retoma isso, mas eu acho que esse é um baita momento para que quem esteja nos escutando possa parar, fazer uma reflexão, entender o que é ter imagem, o que é ser Imago Dei, o como você deve sim andar em verdade e o como ter uma imagem é nesse ambiente que a gente está conversando, você ser a imagem que seus filhos precisam de um adorador, de um sacerdote, e quanto você precisa praticar isso. Gente, essas são as minhas considerações finais, então. Meninas, se vocês quiserem considerar alguma coisa para a gente encerrar, e daí a gente encerra esse episódio aqui e mais para frente a gente faz um novo episódio. Sim, eu acho que agora vamos tirar um tempo mesmo para fazer toda essa reflexão, né, Eric? Eu acho que cada momento aqui que a gente estava conversando, o Espírito Santo vinha queimando e trazendo mais coisas até no nosso próprio coração, né? Enquanto nós ouvíamos e falávamos. Então, agora mesmo vamos tirar esse tempo para reflexão, orar ao Senhor. Nós já falamos tanto sobre a atmosfera do nosso lar, sobre a formação de hábitos, e nesse episódio mesmo agora de teologia, que você consiga fazer essa análise daquilo que você precisa manifestar dentro do seu lar, né? De como você refletir a Imago Dei dentro do seu lar, de como você trabalhar um ambiente de veracidade, de beleza, de verdade dentro da sua casa. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso lá na comunidade também. Vamos, ao longo dessa semana, conversar. Se você quiser trazer um texto, colocar sua reflexão sobre tudo isso que nós comentamos, alguns textos bíblicos, fique à vontade. A comunidade é nossa e venha conversar com a gente também sobre isso.